mais um ano está aqui no acampamento Curados para Amar, eu confesso que esse acampamento, eu tenho a alegria, a imensa satisfação de estar nele desde o início do meu ministério. Eu acho que esse é o sétimo ano no qual, sexto ou sétimo, se eu não me engano, no qual eu estou aqui no acampamento Curados para Amar. E eu só vou completar 10 anos de padre, então boa parte do meu ministério eu tive a oportunidade de crescer nesse acampamento, aprender com essa unção presente nesse acampamento, aprender muito com a unção presente no livro que escreveu o Monsenhor Jonas Abib, o livro Curados para Amar, né? Tem gente que fala que esse livro é meu, não é do Monsenhor Jonas, o meu é o Curar-se para Ser Feliz, né? O título parecido, também de cura interior. Mas o Curados para Amar é do Monsenhor Jonas, e uma inspiração linda. O Monsenhor ali foi muito feliz e verdadeiramente com essa inspiração nos revela o sentido da cura, né? A cura não existe, filho, filha, para que nós somente fiquemos mais ensimesmados, para que nós somente conquistemos bens materiais e vivamos ali o progresso financeiro ou em outras áreas. Mas a cura, a finalidade da cura é para nos capacitar a amar mais e melhor, para nos tornar livres para amar, porque quem não é livre não consegue amar. Quem é preso ao vício, ao apego, à ferida de ontem, às mágoas, não consegue amar. Se você é preso à mágoa, a mágoa se torna o seu ídolo, ou seja, ela se torna o centro da sua vida, né? O centro da sua história. Se você se prende a um vício, a sua vida gira em torno desse vício, não é? E assim sucessivamente. Então, nós estamos aqui para verdadeiramente receber essa cura, trabalhar nessa cura de Deus, para podermos amar mais e melhor. E o Padre Jonas nos ensina, no livro Curados para Amar, que o sentido, a finalidade da vida da gente é o amor. Nós fomos criados por Deus por amor e para amar. Então, todas as vezes que a gente consegue alcançar essa cura e amar mais e melhor, a gente se realiza, a gente se torna mais feliz. Enfim, a passagem que me foi dada para refletir, é uma passagem muito conhecida, que é a passagem... Pode trazer para mim, filho, por gentileza? Que é a passagem do filho pródigo. Pega a sua Bíblia, Lucas 15, capítulo 15, né? Opa, pode colocar. Lucas capítulo 15, versículo 11, obrigado, até o 32. Lucas capítulo 15, versículo do 11 até o 32, é uma passagem muito conhecida, né? A passagem do filho pródigo, com certeza você já ouviu. E se você não a ouviu, é uma passagem muito especial, que no meu ponto de vista é uma das parábolas mais bonitas de todo o Novo Testamento, né? Porque Jesus está ensinando ali como Deus funciona, como o Pai funciona. E olha só a transformação na concepção daquele povo. No Antigo Testamento eles acreditavam que Deus era o Senhor dos exércitos, poderoso, um Deus ciumento, um Deus que você nem poderia olhar para ele. Se um ser humano olhasse para Deus, visse Deus, ele morria na hora. Tão grande era a glória, tão grande era o pavor que vinha da Shekinah, da presença de Deus. E de repente, Jesus se encarna, Jesus nasce, Deus ali se faz pessoa, se faz homem, e começa a ensinar que Deus não é somente esse Deus lá nas alturas, que Deus não é somente esse Deus poderoso, temível, aterrador, poderoso nas batalhas, Senhor dos exércitos, um Deus que você não pode do qual você não pode se aproximar, um Deus que inspira medo. Não. Jesus vem revelar que Deus é Pai. E não qualquer Pai. Que Deus é um Pai bom. Que Deus é um Pai misericordioso. Que Deus é um Pai que perdoa. Que Deus é um Pai que não desiste dos seus filhos. Claro, é um Pai justo. No dia do juízo, se nós não andarmos na linha, né? Como a gente brinca, a chapa vai ferver para o nosso lado, sim. Mas antes, acima de tudo, Deus é um Pai bom. É um Pai misericordioso. E antes até de ler essa passagem, eu quero fazer essa explicação. Eu escrevi 7 livros. Desses 7... 5,5 eu atribuo são de cura interior. Então eu tenho estudado muito esse assunto, me desdobrado, né, sobre isso.
E eu percebo o seguinte, que o que mais o inimigo quer, que o que mais o pecado faz, que o que mais as nossas feridas trabalham para fazer, é desestabilizar em nós, bagunçar em nós, a compreensão da nossa filiação divina. Nós somos filhos no Filho que é Jesus. Mas as feridas emocionais, psicológicas, espirituais, relacionais, elas vêm justamente para desestabilizar essa compreensão dentro de nós, de filiação, de que nós somos filhos. Porque afetada em nós a certeza da filiação divina, a consciência da nossa altíssima dignidade de filho e filha de Deus, nós somos presa fácil para a depressão, para a tristeza, para a ansiedade, para a morte, para o desânimo. Quem não se percebe filho, entende que não tem ninguém por si, se sente só. Quem não se percebe filha, não tem ânimo para levantar da cama cada dia e lutar. Quem não se percebe filho, filha, se sente só diante das labutas, diante das perdas, diante dos problemas. Por isso que sempre quando eu estou pregando, eu gosto muito, desde o início do meu ministério, de chamar quem me ouve de filho e de filha. Claro, eu sou padre, né? E padre é pai, eu tenho consciência da minha função, da minha missão também, que exerce uma paternidade muito bonita, né? Pastoral, como sacerdote. Mas eu tenho consciência também que eu estou falando com filhos de Deus, com filhas de Deus, e filhos preciosos, filhos amados, filhos especiais. Olha, filho, filha, eu não sei o que você está vivendo hoje. Talvez você esteja esgotado por tantos fardos. Essa sobrecarga emocional, essa sobrecarga psicológica. Talvez hoje você esteja tão sofrido, tão sofrida que só Deus sabe. Talvez hoje você esteja triste porque você perdeu alguém que você amava para o Covid-19. Talvez você esteja doente aí se recuperando do Covid. Talvez você esteja mais uma vez se debatendo diante de um vício, no qual você recaiu novamente. Talvez você esteja triste porque você não conseguiu ainda vencer a depressão, a insônia, a ansiedade, o medo. Talvez você descobriu uma traição por parte do seu esposo, da sua esposa, e isso desestabilizou você. Talvez você tenha se sentido tão pequeno, tão pequena, tão sozinho na vida, você não aguenta mais essa pandemia, essa situação que essa pandemia trouxe, né, de desemprego, problema. Talvez as pessoas não acreditam em você, têm humilhado você, você tem que estar sempre provando o seu valor, provando que você é capaz. Talvez você esteja hoje com um cansaço na alma, sabe, um cansaço no coração. Olha, eu não sei o que você vive, mas eu tenho certeza, filho, filha, que você não está só. É você mesmo, você. Você não está só. Você é filho de Deus, você é filha. E o pai é um pai bom, é o teu pai. É um pai misericordioso, é um pai que não desiste, sabe, dos seus filhos e filhas. Então eu já coloco esse primeiro pilar nessa pregação. Porque, como eu disse, as feridas, elas vêm justamente atacar a nossa consciência da nossa filiação divina, da nossa dignidade de filho e de filha. A sua ferida, o seu pecado, a sua queda. Mas eu digo para você, eu afirmo, nada pode cancelar a sua altíssima dignidade de filho de Deus. Nada pode mudar a realidade, a verdade de que você é um filho, uma filha e um filho, uma filha amados, escolhidos. O seu pecado, a sua fragilidade, o seu contexto não anula essa verdade. Você é filho, você é filha. Sabe, e o que mais o inimigo quer fazer é tirar de você essa consciência de que você é filho, de que você é filha. Porque quem perde essa compreensão se torna presa fácil ao mal e para o pecado. Lucas 15, versículo 11. Você conhece, eu vou ler novamente porque essa passagem é muito importante, muito especial. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe.
e o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus, contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Olha isso que forte. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque recuperou seu filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho gordo? Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Filho, filha, essa passagem é muito importante para nós hoje, muito importante, porque ela traduz algo que Jesus revelou ali para aqueles homens na sua época, mas que revela também para nós, que deu verdadeiramente um nó na cabeça daquele povo. A palavra é essa. Deu um nó na cabeça daquele povo. Por quê? Porque, haja vista, que eles estavam em uma sociedade eminentemente patriarcal. Então, nessa sociedade, o pai, o patriarca, tinha uma figura central. E até hoje no Oriente, quem convive com famílias árabes, judaicas, que vivem de maneira mais intensa a cultura, sabe o que eu estou falando? O pai é muito respeitado, o patriarca é muito respeitado. Claro que a mãe também, mas o pai, ele ocupa uma proeminência de papéis ali, né? Então, Jesus, ele quebrou uma lógica de um tempo, né? Contando essa parábola. Ele quebrou uma lógica de um tempo. Primeiro lugar, a palavra pródigo, né, vem do latim pródigos, do verbo prodigere, que queria dizer assim, aquele que desperdiça, que gasta de qualquer jeito, né? Então, filho pródigo quer dizer o filho que gastou tudo. E que gastou, sobretudo, no pecado, a sua identidade de filho. Sabe? O pecado, ele faz isso. Ele pega, é como se você chegasse com uma veste branca, bonita. Eu não estou com uma veste branca, mas como se eu tivesse com uma túnica branca, assim, de corpo inteiro, que representa a minha dignidade, eu pegasse e rolasse na lama, né? O pecado, ele mancha a nossa identidade.
Mas ele não cancela a verdade que nós somos filhos e filhas. As feridas mancham a nossa dignidade, mas não cancela, sabe? Então, quando a gente busca esse processo de cura interior, Deus nos dá vestes novas. Deus restitui a nossa dignidade de filho e de filha. Então veja bem, vamos entender com essa passagem. Eu tinha até preparado muito mais coisas falando sobre o perdão. E dicas de passagem, eu estou usando o livro do Dr. Fred Luskin, que é da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que se chama O Poder do Perdão. E esse livro é muito bom. Vou usar, se eu não usar agora tanto na pregação, eu vou usar mais na homilia à tarde, na missa de encerramento. No meu ponto de vista, é a melhor literatura que existe no mundo sobre o perdão. O Dr. Fred Luskin, por muitos anos, ele fez conferências, cursos chamados O Poder do Perdão, provando cientificamente, na Universidade de Stanford, né, lá nos Estados Unidos, a importância de perdoar, os benefícios para a saúde, como lidar com isso. Então eu preparei um conteúdo bem interessante com relação a isso. Se o padre não conseguir discorrer tudo sobre esse conteúdo agora, eu introduzo e na missa à tarde eu concluo, né? Então, vamos entender primeiro, antes até de falar sobre a realidade do perdão, que esse filho pródigo, ele recebeu o perdão, né? Um perdão fortíssimo. Foi acolhido de novo em casa, mas ele também teve que trabalhar no percurso de perdoar-se a si mesmo, né? E ali o irmão dele, como um elemento externo, teve que trabalhar em si mesmo o perdão para o seu irmão, né? Que voltava depois de ter desperdiçado todos os bens. Então eu quero trabalhar hoje, como eu disse, não sei se vou fazer todo na pregação, a tríplice dimensão do perdão. Perdão para consigo, perdão para com o outro e perdão para com Deus. Se não concluir agora, concluo à tarde. Enfim, mas antes disso, eu quero aprofundar nessa passagem bíblica que nós acabamos de ler, para a gente entender o sentido do que Jesus estava revelando. E também, além do livro do Dr. Fred Luskin, eu vou usar um pouco da teoria do Carl Rogers, que é a teoria centrada na pessoa, o personalismo dentro da psicologia, né? Eu gosto demais do Carl Rogers, que trabalha justamente, ele não é um trabalho religioso, é um trabalho científico, né? Quem conhece o personalismo, a TCP, né? A teoria centrada na pessoa do Carl Rogers, dentro da psicologia, sabe que o Carl Rogers, ele trabalha justamente o resgate da dignidade da pessoa enquanto pessoa. Mesmo apesar dos seus limites, das patologias, né, psicológicas, ele trabalhava ali com pessoas com doenças psíquicas, mas mesmo em pessoas com demência, com doenças psíquicas, o Carl Rogers e a sua teoria, né, a TCP, buscava trabalhar justamente esse resgate da dignidade da pessoa enquanto pessoa. Que simplesmente pelo fato de ser pessoa é digna. É digna de viver, é digna de escolher, é digna de crescer, de ter condições como a nossa Constituição brasileira assegura, mas nem sempre cumpre, né? Direito, acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao lazer, são direitos prescritos na religião, né? O artigo 5, por exemplo, fala da liberdade religiosa, mas hoje em dia, se você falar o que está na Bíblia, as pessoas querem te prender, né? Querem te processar, então nem sempre isso é factível, né? Mas enfim, antes, eu quero, como eu disse, aprofundar nessa passagem. Veja bem, o Oriente Médio, quem teve a oportunidade de já ir ao Oriente Médio, eu fui várias vezes conduzindo peregrinações a Israel, fui à Turquia, fui aos Emirados também. Então dá para entender um pouco a cultura, né? E nós na Canção Nova temos 2 casas em Israel. Um abraço até aos meus irmãos missionários lá na Terra Santa, que fazem um trabalho lindo. Quase tudo que é transmitido da Terra Santa, através dos franciscanos, são os irmãos da Canção Nova que realizam esse trabalho lindo lá. Então, quem convive com a cultura árabe, os irmãos que estão na Canção Nova lá em Israel, sabem como funciona a cultura oriental, médio-oriental, né? É uma cultura, como eu disse, patriarcal. É uma cultura que a palavra do pai tem muito peso. É uma cultura, sabe, de muito respeito aos mais velhos. E isso é lindo, é um aspecto que nós ocidentais precisamos também incorporar, né? Mas, primeiro ponto, um filho, você talvez até ouviu falar sobre isso, chegar no pai vivo e pedir a herança, é a mesma coisa do filho dizer, olha, para mim você morreu. Porque quando se reparte herança, gente? É quando o pai morre, é quando a mãe morre, é ou não é verdade? Quando a matriarca ou o patriarca vem a faltar, então se reparte a herança. Então foi um ato de afronta, de desrespeito, sobretudo na cultura de Jesus, daquela época ainda, a cultura média oriental daquela época, muito mais centrada nesses valores, né? Então você imagina, os fariseus que estavam ouvindo aquilo, os homens e mulheres que estavam ouvindo aquilo, com certeza aquilo que eles ouviam rangeu dentro deles, né? Como assim um menino, moleque, chega e fala para o pai,
Me dá a minha parte da herança com o pai vivo. Imagina a dor no coração desse pai, né? E até mesmo na Bíblia, a palavra para descrever propriedade do grego antigo é a palavra bios. No grego antigo, que é a mesma palavra para descrever vida, bios. Daí vem a palavra biologia, bios logos, né? O estudo da vida. Então, a propriedade era parte daquilo que a pessoa era naquela época, na concepção, né? Da vida da pessoa. Então, é como se o filho estivesse falando ali para o pai, olha, a sua vida não importa para mim. O que você é não importa para mim. Para mim você morreu. Me dá o meu dinheiro que eu quero ir embora. Então isso já era muito agressivo. Só de Jesus contar isso naquela cultura já rangeu. Mas Jesus propositadamente, né, foi bem longe para mostrar como o amor de Deus é escandaloso. Né? Escandaloso. Tem uma música em inglês que eu acho muito bonita, que o autor foi ousado. Ele colocou o nome da música, que a tradução seria mais ou menos assim. Poderia ser assim, né? Amor sem juízo, para falar do amor de Deus. Porque nos olhos da justiça humana, é um amor, entre aspas, entenda bem, né? Sem juízo, escandaloso. Então, primeiro ponto. Esse filho rompeu com essa lógica, né? Pedindo a herança para o pai. E esse filho foi embora. Foi para um país distante. Muito possivelmente ele pode ter ido para a Babilônia, né? Ou para Nínive, os grandes centros ali da época, né? Que propiciavam uma vida muito devassa, né? Uma vida boêmia. E rapidinho ele gastou tudo. E não é que a vida dá voltas, e de repente veio uma fome naquela região. E aquele menino, a fome é dura, né? Quando a fome bate, a pessoa tem que se explicar, tem que ir atrás. Ele foi buscar emprego. E lhe colocaram para cuidar dos porcos, e nem a lavagem dos porcos ele tinha para comer. Olha só. Mas ali naquele momento bateu o arrependimento dentro dele. Meu Deus, o que eu fiz? Eu matei o meu pai em vida, meu pai deve estar muito sofrido comigo, sabe? E eu estou morrendo de fome, mas eu posso voltar. No fundo, aquele filho ainda tinha certeza de que o pai era bom, né? Só que veja bem, para as leis da época e para a cultura da época, se um filho que fez isso voltasse, ele não poderia ser admitido à casa do pai, guarda isso no coração, sem pagar financeiramente a dívida e a vergonha pública que ele fez o pai e a família passarem. Então o filho tinha que ficar morando fora, trabalhando para pagar, e tinha uma quantia moral, ou seja, ele tinha que pagar financeiramente pela defasagem moral ali, pela vergonha que ele fez aquele pai e aquela família passar. Era a lei da época, era o costume da época. E aquele menino mesmo assim falou, olha, é melhor eu ficar lá humilhado, trabalhar como um escravo. Por isso que ele falou, eu vou voltar, vou trabalhar como um empregado, porque daí eu pago o meu pai e ele vai me admitir lá na frente, ou se ele não me admitir, pelo menos eu como, né? Eu sei que o meu pai é bom até para os seus servos, diferentemente do que eu estou vivendo aqui. Então, o menino volta. E eu quero apresentar 5 aspectos que mostram como esse amor de Deus é escandaloso. É sem juízo, no critério humano, né? Critério humano. Sabe? E como a gente precisa assumir essa realidade. Eu sou amado, eu sou filho. Eu sou amada, eu sou filha. Porque esse é o pressuposto da cura interior. Não tem cura interior sem você assumir essa verdade. Eu sou filho, eu sou amado. Não tem perdão. Às vezes você está querendo liberar o perdão somente por você mesmo. Não. O perdão que a gente dá para o outro é um transbordamento do perdão que a gente experiencia da parte de Deus. O perdão que a gente consegue oferecer ao outro, filho, filha, é um transbordamento concreto do perdão que a gente experimenta da parte de Deus. Do amor que a gente experimenta da parte de Deus. Padre, eu não consigo perdoar. Agora que você descobriu? Eu já sabia há muito tempo que você e eu não conseguiríamos perdoar por nós mesmos. Nós perdoamos no perdão do Pai, em Jesus, para nós. Nós amamos a partir do amor do Pai, em Cristo. Você, por você mesmo, não vai ser capaz de perdoar esse marido que te traiu, essa pessoa que assassinou seu filho, sua filha. Deus nos defenda, né? Pode ter acontecido. Sabe? Mas é no amor do Pai, é no perdão do Pai. É nessa experiência. Então, em primeiro lugar, o filho são 5 aspectos muito interessantes para a gente entender a cultura da época e entender a quebra de paradigmas que Jesus estava propondo. Quando o filho volta, o pai
se adianta e sai correndo na direção do filho. E ontem eu estava estudando isso, eu achei muito interessante. Você sabia que na cultura greco-romana, ali onde Jesus, no Império Romano todo, se tinha a cultura greco-romana, né? E na cultura médio-oriental, sair correndo era um sinal. Olha só que coisa. Um patriarca, alguém, pai de família, sair correndo assim na rua, era um sinal de baixa autoestima, era um sinal de baixa classe, era a pessoa estar se rebaixando. Por quê? Os senhores, os pais, eles andavam, pode abrir aí para mim a imagem, andavam sempre assim, ó, aquela coisa, devagarzinho, na classe. Tem gente que anda na classe, né? Você já viu? Até as modelos que colocam os livros na cabeça, né? Para equilibrar, mas o pai de família andava na classe. Primeiro paradigma que Jesus já está quebrando ao contar essa passagem. O homem, senhor, já um velho, um pai velho, de filhos adultos, né? Não era novinho, sai correndo como um adolescente, de forma pueril. Ele não está nem aí para o que os outros estão pensando. Para ele, o importante é abraçar o filho. Para ele, o importante é levantar o filho caído. Para ele, o importante é restituir a dignidade do filho. Eu não sei, talvez hoje você esteja caído. Caído por essa mágoa que está te corroendo, né, filho? Filha. Caído porque mais uma vez você fez o que não devia ter feito. Você acessou o que não devia na internet. Mas Deus, Ele não espera, Ele corre até você. Porque Ele quer te salvar. Porque Ele quer te curar. Porque Ele quer que você seja feliz. E veja bem, Deus quer te curar. Porque se você não for curado, você não vai suportar, entre aspas, o peso das bênçãos que Ele tem preparadas para você. Se você não vive um processo de cura da sua história, a partir do amor do Pai, se você não vive um processo de cura das feridas profundas, das mágoas, da culpa, da rejeição, da inferioridade, do medo, a partir de uma experiência pessoal de filiação, de amor do Pai, você não vai ser capaz de lidar com as bênçãos que Ele tem preparadas para você. Por exemplo, você moça, que tem vontade de casar. Se você não deixar Deus te curar antes de casar, você vai levar suas feridas para dentro do seu casamento e você vai acabar implodindo o seu casamento. Porque você vai ser aquela pessoa ferida, amarga. Você vai repetir nos seus filhos os erros dos seus pais. O filho que não cura a história com os próprios pais, inevitavelmente repete nos próprios filhos os erros cometidos pelos pais na vida dela, sabe? Então Deus, o Pai corre até você, filho, filha, porque Ele quer te curar para que você seja capaz, olha só, a palavra é essa, capaz de suportar, de lidar com o peso da bênção que Ele tem para você. Porque veja bem, para lidar com o sucesso, com o êxito, a gente tem que estar pronto. Existe um peso também no êxito e no sucesso. Peso positivo, mas existe. E se você não cura a sua história, você vai conquistar o marido, a esposa, o casamento que você está pedindo para Deus, mas você mesmo vai estragar tudo. Se você não investe na cura das suas feridas, você vai até se tornar um sacerdote, um médico, um juiz, mas você, em virtude da sua ferida, vai ficar preso em picuinhas. E é tão triste, porque a ferida que a gente não cura, repito isso, se torna um ídolo dentro de nós. A gente começa a adorar aquela ferida aberta, como aquele cachorro que lambe as feridinhas nas patinhas, né? Eu gosto dessa imagem. Sabe? Quantas pessoas, a pessoa é bem sucedida, tem filho, tem esposo, mas está lá. Ela acorda e dorme pensando na mágoa do pai. Ela acorda e dorme pensando na mágoa daquele ex-patrão. Em vez de acordar e dormir e acordar pensando em Cristo, pensando no abraço do Pai, não. Ela acorda e dorme pensando na mágoa, na ferida, na inferioridade, na raiva. O que você não cura dentro de você se torna o seu ídolo. E quanta gente adorando as próprias feridas. E eu costumo dizer, já preguei isso aqui, que o diabo se alimenta das nossas feridas não curadas. Isso é alimento para a ação do demônio. Sabe? Enfim, segunda coisa na qual que Jesus está dizendo, o jeito como o Pai ama. O Pai deu vestes novas para o filho pródigo. Vestes novas na Bíblia são um sinal de purificação, da dignidade recebida novamente. E sabe o que é peculiar, que é interessante? Ontem, estudando também a cultura da época, eu achei muito interessante. Você sabia que na época, o pai, quem tinha as melhores roupas na casa era o pai.
as melhores túnicas, porque era uma cultura, como eu disse, patriarcal. Então, muito possivelmente, estava lendo um autor que dizia o pai pediu para pegar a melhor túnica dele. Pega a minha melhor túnica e dá para meu filho. Porque não tinha ali. Ele tinha levado tudo que era dele embora. Os filhos não tinham as melhores roupas. Quem tinha era o pai. Era o mais velho ali. O pai deu a roupa dele para o filho que foi embora. Que gastou tudo com as prostitutas. Que o matou em vida. Olha o jeito como Deus ama. É um amor escandaloso. E tinha um santo, um místico, que dizia que a pior dor de quem vai para o inferno, que escolheu ir para o inferno, escolheu pecar, escolheu viver uma vida sem Deus e morreu sem Deus, é a dor de saber que mesmo lá no inferno ainda continua trazendo dentro da alma o selo de filho de Deus, a marca de filho de Deus. É a dor de saber que mesmo no inferno condenado ainda continua sendo amado por Deus, mas que escolheu se excluir eternamente desse amor, não o aceitando. Jesus está contando essa parábola, vou ser honesto, hoje nós lemos, que bonitinho, mas você entrando no contexto da época, você vê que ela era escandalosa para os judeus que a ouviam. Que afronta para o pai, que papel de moleque que o pai fez sair correndo, que coisa, o pai tem que tirar a roupa dele para dar para o filho. Mas Deus, quando Ele encontra a gente ferido pela nossa história, pela mágoa, pela culpa, pelo ressentimento, pela inferioridade, pela rejeição, pela falta de amor, pela traição, a primeira coisa que Ele faz é nos dar as vestes novas, nos lavar. E é isso que acontece no sacramento do batismo por excelência, mas também no sacramento da confissão. Você recebe vestes novas. Segunda coisa que o pai fez, o pai deu um anel para o filho. Sabe o que significava isso? Anel na Bíblia é sempre sinônimo de aliança. Aliança. O que Jesus está dizendo? Que todas as vezes que eu e você nos arrependemos, pedimos perdão, buscamos confissão, Deus restitui, reconstrói a aliança dele conosco. Aliança. Olha, eu tenho a minha aliança, se o cinegrafista puder filmar, eu vim aqui pertinho. Você consegue, Elias? Vou mostrar o Elias, vai vir aqui perto. A minha aliança de sacerdócio. Esses dias, por causa da pandemia, eu tirei alguns dias, porque os médicos orientam para não ficar com anel, né? Mas olha só, Elias, eu vou colocar aqui, desculpa, eu mexi. Vou deixar aqui paradinho, Elias. Ó, tá vendo? A cruz é a aliança que mostra que eu sou consagrado totalmente a Deus. Né? Eu gosto de usá-la para lembrar a mim mesmo e também para quem me vê. Eu sou consagrado a Deus. Tem o sinal também do clésima, claro. Eu hiperaconselho você que é casado, não tira a sua aliança. Ai, padre, eu engordei. Faz outra. Você é casado. Às vezes acontece, eu não sei o que aconteceu, né, padre? Não entra mais. Eu também não sei o que aconteceu com a minha batina da ordenação. Ela não fecha mais, eu tive até que dar. Aliás, eu sei o que aconteceu, né? Os anos vão acrescentando os quilinhos pra gente. Mas a minha aliança eu não abro mão. Graças a Deus ela está entrando ainda. É sinal do meu compromisso com Deus. Você que é casado, use a aliança sempre. Para mostrar a você mesmo e para os outros que você tem um compromisso com Deus em primeiro lugar. E a partir do compromisso com Deus, com essa pessoa. Porque se você recebeu o sacramento, você se comprometeu com Deus a amar essa pessoa para sempre. A ser fiel, a não desistir dela. Sabe? Então, o pai dá uma aliança para o filho, o anel no dedo. Isso na cultura judaica era muito forte. Gente, mas um filho ingrato, que precisava ser penalizado segundo os critérios da época, o pai podia mandar até prender o filho, até ele pagar tudo que devia. Você sabia? Tinham pais que faziam isso. Porque era uma afronta pública. Não é que nem a nossa cultura, que cada um faz o que quer. É outra cultura. Então Jesus está mostrando o quanto é escandaloso esse amor de Deus. Sabe? E nada nos cura mais do que ter a aliança restituída com Deus. Não adianta você querer sua cura se você não restitui sua aliança com Deus. Se você não pede perdão, se você não abandona os maus caminhos, se você não busca o sacramento do batismo, se você não é batizado, se você não busca a confissão, se você está em pecado mortal, não tem cura sem essa reconstruir a aliança. Então o pai colocou o anel no dedo do filho. Olha só, outra coisa escandalosa. Quarta coisa que foi extremamente escandalosa. O pai pediu para trazer sandálias para o filho pródigo. Você sabia que na época de Jesus, entenda bem o contexto, todo texto fora do contexto vira pretexto, né? Na época de Jesus, somente os senhores usavam sandálias. Os servos andavam descalços, sabia disso? Os servos, os empregados andavam descalços.
Só o pai e os filhos do pai que tinham sandália. Mas antes do filho dizer, meu pai, eu pequei contra o céu, contra ti, o pai já se adianta, corre, pede para trazer as vestes novas, restitui sua dignidade. O pai reconstrói a aliança porque viu que o filho estava arrependido e queria voltar, porque se você não se arrepende e não quer voltar, Deus não vai te perdoar, não porque ele não queira, mas porque ele respeita a sua liberdade e você está mostrando que você não quer, não é? Então, o pai dá sandálias para o filho. Sandálias era um sinal do senhorio ali, né? Era um sinônimo de senhorio. Só o Senhor. Mas o pai já está dizendo para o filho, não, aqui em casa você usa sandália. Aqui tudo que é meu é teu. Você gastou, não importa. O que eu tenho é seu novamente, porque você é meu filho. Mais do que os bens, o que importa para mim é você. Mais do que os seus erros, está dizendo o pai, o que importa para mim é você. Olha que coisa linda, gente. Que coisa fantástica. É assim que Deus ama a gente. E é abrindo-se a esse amor que a gente vai sendo curado. Que a gente vai, sabe, não existe cura interior. À tarde, como eu disse, eu vou trabalhar mais da ferida da mágoa, da culpa e falar do perdão. Mas não existe cura interior sem esse pressuposto essencial. Eu assumi. Eu sou filho. Não importa o que aconteceu. Eu sou filho. Eu posso ser um cafajeste, um drogado, um mentiroso. Posso estar pensando em suicídio. Você é filho mesmo assim. É só voltar. Ah, mas eu estou tão distante de Deus. É só voltar. Caiu, é só levantar. É só pedir perdão. É só se ajoelhar aí no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho e falar, Senhor, eu quero voltar, me levanta. Pai, eu preciso do Senhor, me ajuda, me cura. Sabe? E o último aspecto que eu quero trazer, que tem a ver também com a cultura da época, né? Que é muito forte. Na cultura da época, até hoje no Oriente Médio, quando você vai ao Oriente Médio, não é comum ter carne, dependendo do lugar, em toda a refeição. A carne era reservada para os momentos muito especiais, momentos nos quais se banqueteava alguma intenção muito singular. O casamento, a festa do aniversário do patriarca, não é? A celebração ali do noivado, né, que era composto na cultura judaica por 2 etapas. Mas o pai, olha quantos paradigmas esse pai está quebrando. Olha quantos paradigmas. O pai está dizendo, mata lá o novilho gordo. Aquele que estava reservado para uma festa muito especial. Porque eu quero celebrar. Olha que coisa linda. Deus, o céu, celebram todas as vezes que um pecador se arrepende e quer voltar para casa. O Padre Rafael dizia ontem, que um grande sinal de maturidade, como dizia Piaget, ele citando Piaget, né? É saber para onde voltar. É saber voltar, né? Bonita a história que o Padre Rafael Solano contou ontem, que você mede a maturidade da criança quando o pai pede, né, o Piaget falava, para a criança ir, por exemplo, ao supermercado comprar uma coisa e ela sabe voltar para casa sozinho. Na vida espiritual também, dizia o Padre Rafael, eu me aproprio desse pensamento. Na vida espiritual, sinal de maturidade é saber voltar para casa. Saber voltar para o pai, para os braços do pai, sabe? O pai está esperando você, mas esse retorno para o pai, filho, filha, tem que ser diário, tem que ser a cada dia. Cada dia você tem que se decidir voltar ao pai e falar, Senhor, me dá vestes novas. Senhor, corre até mim, eu preciso, eu estou caindo. Senhor, me dá o anel, restitui a aliança, eu quero. Senhor, me dá a sua sandália, partilha comigo a sua altíssima condição, não é? De Criador. Me faz participar disso. Senhor, festeja, porque eu estou voltando. Mata o novilho gordo. Você não tem noção do quanto você é importante, amado filho. E só nesse amor você pode ser curado, ser feliz e ter êxito em outras áreas todas da sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse amor tão infinito, completo, profundo, escandaloso, aos olhos humanos sem juízo. É um amor sem juízo, humanamente falando. Pai, no nome de Jesus, derrama sobre nós agora o poder, a eficácia, a unção do Teu Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, batiza-nos agora no Teu Espírito Santo, dando-nos o entendimento de tudo que ouvimos aqui. Pai, no nome de Jesus, nós queremos voltar. Nós pedimos perdão, somos pecadores. Nós também somos este filho pródigo. E muitas vezes somos o filho mais velho, invejoso, que trabalha para o Senhor, mas não por amor, mas buscando só reconhecimento. Pai,
Cura as feridas que o pecado causou em nós. Cura as feridas da traição, do desamor, da culpa, da inferioridade, da rejeição, do medo. Pai, no nome de Jesus, liberta-nos desses maus pensamentos, desse cansaço, dessa insônia, dessa tristeza, dessa ansiedade. Derrama sobre nós, Pai, no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo agora nos batizando, nos curando, nos levantando. Nós queremos voltar a Ti, Pai. Restitui a nossa identidade, a nossa dignidade de filhos. Lava-nos com as águas vivas do Teu Espírito, Pai, no nome de Jesus. Dai-nos vestes novas. Coloca o anel no nosso dedo, dai-nos as Tuas sandálias. Corre ao nosso encontro. Mata o novilho gordo novamente, porque nós escolhemos voltar. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, Pai, no nome de Jesus, e voltamos a Ti. Cura o nosso coração, cura a nossa história, cura a nossa mente, cura a nossa alma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre o processo de cura, de libertação que você está vivendo a partir do abraço do Pai. Permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Não posso desistir, pra frente eu devo andar, retroceder jamais. Minha mão no arado está, pro céu eu vou olhar. O Santo Espírito me ajuda a caminhar. Pode o choro durar a noite inteira, mas a alegria logo vem pela manhã. Tenho certeza, em minha vida, no comando Deus está. No comando Deus está. Tempestade em alto mar, sei que não vou naufragar. No comando Deus está, conduzindo a minha vida. Meu sustento é o amor, corpo e sangue do Senhor, porto seguro é o teu altar. Eu não vou parar, vou continuar. Em teu nome eu sei